Olá, meu nome é Denis e hoje nós vamos falar sobre choque de egrégora. Em outro vídeo, eu abordei esse tema e conceito explicando um pouco mais sobre o que é e como funciona, e também o quanto as egrégoras elas podem nos influenciar no nosso dia a dia, seja de forma benéfica ou não. Também expliquei ali como esse termo ele foi desenvolvido, na verdade, porque originalmente ele significava uma outra coisa. E uma outra discussão dentro desse tema é esse choque de egrégoras. Mas o que seria esse choque de egrégoras? Como que ele acontece ou como que ele pode acontecer? Então, nesse vídeo, eu vou trazer alguns exemplos aqui, no contexto espiritual e religioso, é claro, sobre este assunto, sobre essa discussão. Então, caso você queira saber um pouco mais sobre, vem comigo nesse vídeo. Então, basicamente, para a gente resgatar ali o conceito de egrégora, ela é uma ideia moderna que se refere a uma espécie de consciência coletiva, ou mente-grupo, que é um termo utilizado pela John Fortune. E essa mente-grupo, consciência coletiva, ela é formada por um grupo de pessoas, como diz o próprio termo, que se unem para um determinado objetivo ou intenção, ou até mesmo de energias que se concentram ali em determinados locais ou ambientes. E como que pode acontecer então essa colisão dessas mentes-grupo, dessas consciências coletivas ali no mundo astral? Como que pode acontecer esse tal de choque de egrégora? E como eu citei aqui no começo do vídeo, eu vou trazer um recorte aqui no contexto espiritual e religioso da coisa. Mas ele pode se estender, e a partir do momento que você entende esse mecanismo, você pode entender também como ele pode se aplicar no nosso cotidiano, fora desse contexto religioso e espiritual. Bom, essa discussão, ela se trata da ideia de que essas consciências coletivas, geradas por grupo de pessoas, locais ou ambientes, podem gerar conflitos pela sua falta de afinidade ou incompatibilidade, como se fosse uma espécie de um curto-circuito. E quando essas egrégoras entram em conflito, elas podem gerar certos rebotes ou transtornos dos mais diversos. Mas será que isso realmente acontece? E se acontece, por que e como acontece? A gente sabe que existem diversas tradições e religiões e que através desse conceito também são egrégoras formadas, sejam elas mais antigas ou mais recentes, e cada uma com as suas próprias culturas, crenças, práticas ou até mesmo o panteão, que é um conjunto ali de seres divinos, deuses ou entidades. E é claro, o seu próprio modo de entender ou não os fenômenos espirituais. E que se você for analisar, algumas são bem distintas uma da outra, assim como o próprio cristianismo e o budismo, por exemplo. Mas historicamente, antes desse conceito existir, há diversos registros antropológicos, históricos, de civilizações antigas como os mesopotâmios, egípcios, romanos, gregos, persas e entre outras civilizações antigas, em que cada uma tinha sua própria cultura, tradições e religiões, mas de que também havia um intercâmbio cultural entre essas civilizações, e principalmente religioso. E até porque, na maioria, ou se não em todas essas civilizações, não existia a concepção de uma religião separada do Estado, uma religião separada da política, uma religião separada da ciência. Era tudo unificado. Por esse motivo também é muito comum você identificar deuses com funções ou até mesmo mitos muito parecidos em regiões e civilizações diversas, nesse contexto histórico antigo, onde, se não em todas as civilizações, a grande maioria tinha o seu próprio deus da guerra, o deus da prosperidade, geralmente associado à agricultura, o deus da fertilidade, o deus do tempo, o deus da morte, do submundo, deus do sol, deus da lua. E por Deus aqui eu quero dizer tanto Deus quanto deusa também. E isso não só porque essas civilizações tinham suas práticas espirituais muito relacionadas à conexão com a natureza, mas também porque eventualmente acontecia esse intercâmbio ou essa troca de deuses eventualmente entre essas civilizações. E isso acontecia nas suas expedições comerciais ou até mesmo em viagens exploratórias em busca de recursos. E quando essas civilizações elas se encontravam, sendo alguns grupos inclusive seminômades, eles não somente respeitavam as tradições do outro, mas também incorporavam aspectos de outras tradições à sua tradição, porque isso, nas suas concepções, isso enriquecia ainda mais as suas tradições. Então, se um outro povo, grupo de pessoas ou civilização muito maior que o meu e mais estruturado tinha um deus da guerra,
que defendia ali seu povo de ataques, saques ou ladrões, por que não emprestar esse Deus para proteger o meu povo também? Ou até mesmo um Deus da agricultura. Se aquela divindade ajudava aquele povo a prosperar na colheita, por que não emprestar esse Deus para fazer a minha colheita prosperar também? E assim se estabeleciam e se espalhavam cultos e templos naquela época. E não somente havia esse, entre aspas, empréstimo de deuses, mas também ocorria a adaptação e personalização dos mesmos. Isso de acordo com cada cultura de cada civilização, assumindo aparências, símbolos e formas de cultuar diferentes, com elementos em comum, é claro, mas se adaptando àquele povo e cultura. E é claro, tem um outro fator também, de que essas funções, essas forças da natureza, que eram representadas pelos deuses, elas estavam presentes em diversos locais também, porque eram forças naturais. Então esse é um outro motivo também do porquê essas divindades com funções semelhantes estavam presentes em outras civilizações também, de regiões distintas, períodos históricos distintos. Então, quando a gente entra nesse assunto sobre divindades, deuses, ele é um assunto bem complexo, porque a gente pode entrar aqui em várias nuances. Então, o que eu quero dizer aqui é que esse é um dos motivos do porquê isso acontecia também, para a gente contextualizar ali e discutir sobre esse assunto do choque de egrégoras. E algumas divindades, elas ficavam restritas apenas a algumas civilizações e grupo de pessoas, por motivos bem específicos e particulares, como por exemplo, se uma civilização tinha um deus da pesca, que favorecia ali os pescadores, em civilizações que não moravam perto de rios, essa divindade não fazia muito sentido ser cultuada, porque não era um recurso, uma fonte de alimentação ou subsistência comum naquela região ou civilização. Mas, resumindo, a mentalidade dessas civilizações antigas, no geral, é claro, era mais de agregar do que segregar, ou seja, de trazer para perto do que separar, ou seja, de integrar ao invés de você excluir. Então, quanto mais eu podia aprender com outros grupos, civilizações e culturas e absorver ali elementos que pudessem enriquecer as minhas culturas, práticas e tradições também, mais aquilo era interessante para mim e também para os outros povos, pois haveria uma troca e um crescimento mútuo. E é claro que haviam exceções ao decorrer da história, de povos e civilizações que queriam dominar ou destruir civilizações e tradições dos outros em busca de uma centralização de um poder político. Então você chegava ali, saqueava, entrava em guerra com uma cidade e você proibia eles, caso você ganhasse, de fazer as suas práticas religiosas ali para você ter um domínio tanto político quanto religioso ali daquela civilização. Então o seu deus ou os seus deuses, eles acabavam imperando ali. E assim acontecia essa centralização de poder. E agora voltando ao assunto central. Se essa troca, esse intercâmbio cultural, deu origem às religiões e divindades que nós conhecemos hoje em dia, será que existe de fato uma religião ou tradição primordial, uma religião ou tradição pura, entre aspas? Pura no sentido de que não tenha nascido de uma miscigenação, de uma combinação, de uma mistura. E se essas civilizações elas faziam, né, tinham esse processo, então seguindo essa lógica, eu posso personalizar então, ou elaborar as minhas próprias práticas, religiosas no caso, no sentido de você fazer junções, assim como esses povos faziam. E a resposta é sim e não. Porque para isso, além de um bom senso desenvolvido, e antes de qualquer coisa, nós precisamos estudar e entender em profundidade as práticas e tradições que nós pretendemos adaptar. Vai muito pelo caminho da magia do caos, para quem tem afinidade aí com esse mundo da magia. Então existem sim, hoje, tradições que não se misturam porque não têm uma compatibilidade ideológica por qualquer outra característica de modo geral. Então, não dá para você ser um budista católico, um judeu satanista, um espírita ateu ou um evangélico candomblessista, pois cada religião e tradição possui as suas particularidades, ideais, crenças e dogmas bem distintos, e que nesses casos, em específico, não faz sentido você conciliar uma coisa e outra, pois isso sim poderia te prejudicar, mas no sentido de gerar uma falta de identidade, pois em algum momento
esses dogmas distintos, ideais, práticas ou crenças vão entrar em conflito. Entretanto, nada impede de você conhecer, estudar e praticar tradições ou religiões diferentes, para identificar ali qual você tem mais afinidade, como um processo de descoberta, ou até mesmo não ser adepto, necessariamente, de uma religião específica, mas de conciliar ali práticas religiosas que se conversam. Então é muito comum espíritas, por exemplo, que frequentam terreiros de Umbanda e vice-versa, ou umbandistas que frequentam casas de candomblé, pois há pontos em comum nessas religiões e tradições. E na magia não é diferente. Você pode praticar enoquiano, goécia, bruxaria natural e ter seus cultos particulares a divindades do qual você tem mais afinidade, mas desde que você estude, pratique e entenda cada sistema, para compreender as suas nuances e respeitar as suas particularidades, e entender como elas podem se complementar de alguma forma, agregando e não segregando. E isso não significa juntar tudo numa coisa só e fazer uma salada de frutas ali, pois assim como a água e o óleo, eles têm as suas funções, mas não utilizamos da mesma forma necessariamente, ou muito menos juntos, pois eles não se misturam. Cada um é utilizado de uma maneira e em um momento adequado. Então, se você jogar a água no óleo quente, você vai causar uma explosão e um acidente ali do qual você vai se ferir. E é assim que surgem as tradições, religiões e sistemas de magia. E é como aprender a cozinhar. Primeiro você aprende a fazer o básico, o arroz, o feijão, um bife mais simples, e depois você parte para receitas mais elaboradas, como um risoto, uma feijoada, um corte específico de carne com um molho específico, mas sempre depois de entender e respeitar a base, e o que pode ser utilizado ali como complemento ou não. Não no sentido dogmático, mas sim no sentido experimental mesmo, de você ver que aquilo faz sentido para você e que há uma afinidade. É a mesma coisa que você ir num self-service. Então, se você sair pegando tudo que você vê pela frente, como arroz, estrogonofe, lasanha, sushi, feijoada, carne de panela, e juntar tudo no mesmo prato, provavelmente isso vai te cair mal e vai te dar uma grande dor de barriga, pois tem pratos ali que eles não caem bem juntos, e não por serem ruins ou terem sido mal preparados, mas é porque juntos eles não funcionam bem. Então, se é que me permitem, como conselho, eu recomendaria, se você está iniciando numa nova tradição, religião ou sistema de magia, do qual você esteja buscando se identificar, é primeiramente você fazer uma pesquisa, selecionando ali quais te chamam mais a atenção, mesmo que seja através de uma pesquisa mais breve. E daí sim, selecionando, você vai e começa a estudar, buscando boas referências, professores, tutores ou até mesmo sacerdotes que possam te instruir ali para você conhecer mais sobre aquela tradição e depois, com cautela, começar a praticar, para descobrir se você desenvolve uma conexão mais profunda com aquela tradição ou sistema. E depois que você desenvolver uma boa base, aí sim você começar a buscar outras vertentes, tradições, sistemas complementares, ou até mesmo dar o seu próprio toque, seu tempero naquilo, desde que faça sentido com a sua jornada e com a forma como aquilo funciona. É praticamente uma experiência laboratorial, onde você faz análise, o teste e assim obtém um resultado. Em suma, o termo choque de egrégora é mais um termo ou conceito que foi disseminado de forma equivocada, e que na verdade ele representa mais um conflito de interesses, vamos dizer assim. Então esse tal fenômeno seria equivalente a você juntar coisas que não têm relação alguma e que são incompatíveis, e que naturalmente isso pode ter um efeito rebote, entre aspas, ou simplesmente não acontecer nada, pelos motivos que eu citei nesse vídeo. É como se você fosse juntar a torcida do Corinthians e do Palmeiras no mesmo bar, ali onde esses dois times estão jogando numa final de algum campeonato, e que provavelmente quando um deles ganhar, e apenas um deles irá ganhar, dificilmente vai dar certo aí essa junção aí no mesmo espaço. E você já tinha ouvido falar sobre esse tal choque de egrégoras? Deixa aqui nos comentários qual que era a interpretação que você tinha sobre esse assunto, e se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha com seus amigos e se inscreva nesse canal. Um abraço e até a próxima.